Olha, nós todos estamos a ouvir, e é público, que nós não vamos ter, foi cancelado as eleições autárquicas, as eleições do bairro, as eleições local. Me convidaram na semana passada para estar num programa da Rádio Eclésia do Ambo, por Luís Castro, e para abordarmos sobre essa situação. E uma das perguntas que me foi posto foi sobre isso mesmo das eleições locais. E às vezes, já que vamos aproveitar isso que dizem, às vezes é importante que a gente, porque muitos andam preocupados com números, nós estamos preocupados com que as coisas sejam, que haja consistência para que haja um impacto e que esse impacto causa algo bom na vida das pessoas. É este o meu problema e de muitos mais manos que andamos aqui a lutar. Nós falamos das coisas para que haja, não porque estamos preocupados com grandes números, mas porque estamos preocupados que haja um impacto e a nossa mensagem vai diretamente àqueles que tomam a decisão e que fazem Angola. Não te acanhes com a tua opinião, não deixes de fazer a crítica, porque a democracia que a República de Angola escreveu, democracia ocidental, a crítica existe. A crítica é como se fosse um lápis que está que cada vez mais será afiado. E principalmente nós na República de Angola, que tem um ortógão do Tribunal Constitucional que tirou poder aos deputados de fiscalizar o executivo. Nós então aqui estamos a fazer o papel de fiscalização. E eu, quando me perguntaram sobre as eleições locais, tive que ser muito sincero e dizer que perdemos aqui uma oportunidade. As eleições locais, para quem tem experiência não só de autarquias vivida aqui na Inglaterra, mas também que eu tenho experiência não só daquilo que estudamos e que fomos aprendendo na escola, mas também quando vemos Moçambique e vemos Cabo Verde e estudamos os fenômenos, como é que a coisa funciona. Nós perdemos aqui, e é mesmo das crianças que eu estou preocupado, é delas que tem que se falar, porque é o futuro, é a nossa continuidade. O MPLA tem que entender isso, a UNITA tem que entender isso, os políticos que fazem acontecer Angola, os empresários têm que entender isso, os empresários angolanos, os homens da arte têm que entender isso. É nacional, mas só seremos nacional se a nossa continuidade estiver forte, aqueles que vão continuar. E essa continuidade, o que é que ela vai representar? A nossa existência. Nós existimos, mas se nós continuamos a vir contramão, não só metermos o medo, não só metermos o medo nas pessoas, mas também ver esse enfraquecimento aí cada vez acontecer e não nos impormos e não trazermos cada vez mais na sociedade, estamos a brincar com coisas sérias. As eleições locais davam-nos a nós todos angolanos, em primeiro lugar, obrigado. As eleições davam-nos oportunidade a nós todos angolanos. O que podia acontecer com eleições locais no nosso país? O que afinal de contas, com eleições locais, o que ia acontecer? Por exemplo, havia pessoas que queriam ser administradores de determinados bairros e que tinham como foco no seu primeiro mandato, como viram que o tempo é pouco, iam ter focos no seu primeiro mandato de fazer o quê? De gradualmente mudar as escolas, as escolinhas dos meninos. Olha, os meus irmãos do Instagram, eu peço mesmo perdão, tive problema, minha família, desculpa, tive problemas, foi grave, mas depois vamos falar. Então, gradualmente, a vida no bairro. Estás a ver? Gradualmente mudarem as escolinhas. Ali as escolas podiam continuar a ser cada vez muito mais apetrechadas. Tá a ver? As escolas podiam continuar a ser mais apetrechadas. E quando o Mano Jica diz apetrechadas, que a escola da primária e da secundária podiam ter livraria, o livro. Eu estou a ouvir pais a dizer: vocês estão muito fanáticos com a leitura. Sem o livro não há nada. É difícil. Como é que eu vou dizer que não leem? Agora, devo dizer que cuidado com aquilo que vocês vão ler, ou cuidado com o que vocês vão fazer quando se tornarem potenciais com a leitura. É a literatura que vai fazer. Então, as escolas primárias e secundárias públicas têm que ter livraria. E depois de ter livraria, como nós temos problema de pobreza, estamos aqui também a emitir já, ter uma oportunidade de dizer aquilo que nós
temos como ideia para contribuir, como queremos fazer o combate à pobreza extrema que existe no país, então que se faça escola com livraria e principalmente com uma cantina em que as pessoas que vão cozinhar na cantina não serão pagos, serão voluntários. Um cozinheiro profissional, as mães dos meninos, se estão aí limpar na igreja, banco, você não pensa que não vai limpar na escola? Tem que haver um processo de consciencialização, de dizer às pessoas... de dizer às pessoas que, é verdade, não, temos que fazer isso. Então, uma cantina que os meninos vão tomar ali uma sopinha, não vale a pena irem buscar conforme estamos a mandar vir do Vietnã bolacha de peixe, vão matar nossas crianças com essa bolacha de peixe, isto é falta de ideia que vocês não têm, vamos vos dar ideia. Na parte de trás da escolinha faz lá horta, e naquela horta vai ter lá batata, vai ter lá o agrião, vai ter lá o feijão verde, e vai ter lá a abóbora, que quando pisarem vão fazer uma sopinha de vegetais para os meninos, e com pão, já está, a escola pode fazer pão. O cozinheiro que vai lá, ele pode cozinhar em 2 escolas ou 3 escolas naquela zona, vai, deixa preparado, os voluntários já sabem o que vão fazer, porque o governo recentemente emitiu uma lei do voluntariado, aproveitem essa lei do voluntariado para trazer e pôr na mesa. Se as eleições locais, nós não vale a pena só falar porque as eleições locais prejudicou aquilo, não sei o quê. Os miúdos foram os mais prejudicados. Porque ia de haver várias ideias no sentido de que as eleições locais iam determinar o futuro dessas crianças para o melhor. O MPLA não quer que se faça as eleições locais ou o governo do MPLA porque andam cheios de medo e andam cheios de receio de sempre se preocuparem com a manutenção do poder. Então, quando eles não conseguem garantir a manutenção do poder, vieram com as suas ideias, PIME. Não dizem que nós viemos criticar o MPLA porque queremos ser famosos. Estamos a criticar o MPLA porque não temos mais outra coisa. Não, é a situação do momento. Não acreditem que crítica é uma questão de inveja ou que crítica... Não, a crítica é mesmo um supervisor. E há críticas e há críticas. E nós podemos olhar para a crítica do Gica, é vazia, é descabida. Olhar para a do outro é descabida. As pessoas conhecem e sabem do ponto de vista crítico e das suas profundidades. Angolanos temos que ser assim. Então, se não têm ideia, vêm bater a porta de nós que temos ideia. Vêm bater a porta de nós que soubemos governar, que não estamos cansados e que não vamos adormecer na Assembleia e que vamos engrossar Angola. Vem nos chamar. Estamos preparados. Formação, é formação acadêmica? Temos. Vocês querem o quê? É conhecimento? Temos conhecimento, não é o temo. Nós temos mais de 10 anos a trabalhar. Nós não ficamos em casa, não somos coisa. A nossa vida não. Nós aqui na Inglaterra, ou os outros manos aí, nossa vida não é dormir. Nós vivemos do trabalho. E temos respeito pelo pão, pelo dinheiro, pela mulher, pela criança, pelo homem. E queremos cada dia mais lutar para que sejamos exemplo, não só na família, como no bairro, na aldeia. Estamos preparados para vir governar Angola. Não estão a aguentar porque não têm ideias. Temos que ser sinceros. Eu estou sempre avisando o Balo Muca que já não estamos mais a falar como jovem Gica, senhor Gica, Cota Gica, dentro do quarto onde é que está lá Roberto de Almeida, Lopes do Nascimento, Dino Matroça. Eu também estou lá. Eu sou nacionalista angolano. Não preciso que alguém venha me dizer ele é nacionalista. Não, eu estou motivado e a minha determinação. LeBron James disse assim: eu vou ser o the greatest of all the time. E as pessoas só lhe disseram, prove your point. Isto aí, eu estou aqui a dizer, não é necessário ser presidente, não é necessário ser do partido. Aqui onde é que nós estamos a fazer a diferença naquilo que nós somos e que desde sempre fomos bons e que sempre fomos consistentes, que até os nossos anos de continuidade faz confusão a muita gente. É verdade. Então, este é um que fez com que as autarquias matou a oportunidade dos meninos, dessas crianças pequenas, de estarem aqui, de mudarem o seu futuro. As eleições autárquicas fez isso. E é uma pena porque, pronto, os meninos pequenos não vão poder ter ideias inovadas que vão fazer com que o seu futuro seja brilhante. E então, nós tivemos esse problema. Eu acho que o que ficou marcado nas autarquias, como dor também já, para rematarmos aqui, foi que houve uma conversa de muito blá, 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 e vão fazer sem querer se estudar onde é que nós podíamos querer chegar. E aí, então, trouxe esse problema. Porque eu vou vos dizer uma coisa. Eu, como angolano que sou, pela idade que tenho,
Se daqui a 2 anos nós não começamos a fazer parte direita da governação e de dar ideias direito como é que tem que se fazer a nossa terra, não adianta o Mano Jica continuar aqui como ativista e não adianta um dia virem dizer que o Mano Jica tem que ir na governação. Sabe por quê? Porque vai passar a idade e vai ser os outros menores de idade. E depois aí vamos estar a fazer o que muitos cotas estão a fazer. Era nosso tempo de estar lá, mas estão eles. Foram lá jovens, já são velhos, já são avós, estão eles. Então, se não for isso, porque vamos ultrapassar a ideia da próxima geração. Porque cada geração que nasce tem uma ideia de governação e para fazer a continuidade do país. Em tudo tem que haver uma continuidade. Na música, há uma geração que apareceu com Guerozu, que é uma geração que apareceu com tudo. E é assim que nós devíamos nos impor. Não vale a pena, olha, esquecem a inveja, esquecem a luta, o foco já aqui é a questão nacional. Não tem, a nossa visão é o nacional. E hoje a visão está direcionada para a criança angolana, não vale a pena. E depois, quando as autarquias chegou no princípio, nós já sabíamos que a autarquia ia falecer, a ideia da autarquia ia falecer. Ia falecer por quê? Porque ela começa logo pelo gradualismo. E o gradualismo que não estava a ser bem explicado, mas o gradualismo fez tempo, fez debate. Até as pessoas na província, nas províncias mais remotas, estavam a pensar que gradualismo é guerra. Vai haver de novo problema nos locais. Começaram a explicar de língua terra a terra, assim conforme estamos a falar, hein? E aí então passaram a se perceber que realmente a situação não era para menos. Era uma situação que a gente tinha que resolver. Portanto, e o gradualismo ficaram no blá blá. Depois saímos do gradualismo e então quando se implementou o PIM nos bairros, então nós sabíamos logo que acabou, já não havia mais autarquia. E então depois veio um artigo do timing. O tempo, é pouco tempo, daqui a pouco é as eleições, para isso já não dá, é impossível. É como quando você diz, ai, quem deu a independência em Angola, os que lutaram para a independência em Angola é Dr. Savimbi, Olden Roberto, e mesmo o próprio Agostinho Neto, mas ali só tem a estátua do Agostinho Neto, não temos rua Jonas Savimbi, não temos rua Olden Roberto. Isso são sinais de reconciliação. Sabe o que os mais velhos dizem? Os tais mais cota que agora estou dentro do quarto dele. O que eles dizem assim? Nem todo mundo aqui pode ter rua, nem todos podem ter rua. Mas quando chega já para pôr a rua do Dias de Novaes, e o Camba de Amuquenho, e o hospital do fulano, e o hospital com o nome de fulano, que andaram a nos fazer mal, é rápido. Até do Fidel de Castro que pediu para não lhe pôr o nome, meteram, são exigentes, são demais.